Quando o assunto é TEA, sempre nós pensamos no diagnóstico ainda na infância, mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Eu digo infelizmente porque o diagnóstico tardio pode chegar à fase adulta e junto com esse diagnóstico tardio, muitas consequências negativas para o desenvolvimento do indivíduo. Mas a boa notícia é que dependendo do grau do autismo, é possível realizar atividades do dia a dia com mais autonomia. Você vai conhecer agora a história da Raquel. Ela só recebeu o diagnóstico do autismo com 17 anos. Hoje, estudante de medicina, com muitos seguidores nas redes sociais, ela usa esse espaço para desmistificar o assunto. Com mais de 100 mil seguidores no TikTok e com quase 20 mil no Instagram, Raquel se diverte nas redes sociais, respondendo perguntas, compartilhando um pouco da rotina e ainda atuando de forma bem descontraída. De arroz, de feijão, tem algumas frutas, algumas verduras. Diga exatamente qual foram as verduras, quais foram as frutas. A Raquel foi diagnosticada com autismo aos 17 anos e também aproveita o espaço que atingiu nas plataformas para falar sobre o assunto. Inclusive, ela já chegou a sofrer críticas por conta disso. As pessoas no início diziam que era mentira, que eu não tenho autismo nenhum, porque as pessoas pensam que para a pessoa ser autista ela tem que obrigatoriamente não saber falar, não ser inteligente, essas coisas, estereótipo padrão. E agora criticam o meu jeito de ser. Além das publicações nas redes, a Raquel também se dedica ao curso de medicina e segue sendo um bom exemplo de estudante. Eu não tenho deficiência intelectual, então eu tenho a mesma cognição que todo mundo, eu consigo acompanhar o conteúdo normal. Mas até agora estão sendo poucas matérias e online, então não está sendo tão difícil assim. Segundo o INEP, dos mais de 8 milhões de alunos matriculados nas universidades brasileiras, 488 estão dentro do transtorno do espectro do autismo, sendo 212 em instituições de ensino público e 276 em privadas. De acordo com esse psicólogo, o que caracteriza o autismo como diagnóstico diferencial é o transtorno do desenvolvimento, que afeta a comunicação e a socialização. Mas isso depende muito do grau de autismo que for identificado. Tem leve, moderado e grave, né? E aí isso vai essa determinação, ela é dada muito em função das características de o quanto essa pessoa precisa de suporte ou não, o quanto ela é autônoma. Quanto mais autônoma é a pessoa, nessas características do autismo, né, mais leve é o autismo. O diagnóstico, que geralmente ocorre na infância, permite que a criança passe por um tratamento interdisciplinar, para que a inclusão no meio escolar e social seja mais fácil. Além disso, o diagnóstico tardio do autismo pode trazer muitas consequências negativas. Eles acabam passando por um sofrimento muito grande e uma falta de possibilidade de ter uma vida mais plena. Então, mesmo dependendo do grau, o sofrimento é muito grande, porque às vezes para uma pessoa autista entrar num ônibus, estar em contato com outras pessoas, mesmo que não esteja em interação, gera uma ansiedade muito grande, gera um medo muito grande. Então, a pessoa entra no ônibus, ele fica morrendo de medo que alguém chame ou pergunte alguma coisa, ou até o contato. Eles têm pessoas que não gostam muito do... Não é que não gostam, não se sente bem com o contato físico por causa do transtorno do processamento sensorial. Então, eles estão sempre muito reservados, muito fechados, né? Então, eu acho que o diagnóstico tardio impede de você ter um desenvolvimento humano mais pleno. E é bom estar atento, porque são várias as causas do diagnóstico tardio. As mães, às vezes, percebem que o filho não está bem, às vezes na escola começam a perceber, mas elas podem ter muita dificuldade de lidar com essa questão dela ter um problema como o autismo, tem muito medo. Então, é aquela coisa, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu prefiro não mexer, e aí as coisas vão passando. Às vezes, os profissionais não percebem, por ser um grau leve. Às vezes, é porque não fizeram o diagnóstico direito, né? Mas hoje, cada vez mais tem se diagnosticado. Eu acho que ainda de forma tardia, porque às vezes aqui no Brasil pode demorar até 3, 4 anos para diagnosticar uma criança autista. Hoje no exterior, às vezes as pessoas com 8 meses, 1 aninho já tem bastante sinais que podem indicar que possa ter autismo. A Raquel faz um trabalho incrível de conscientização, de informação, e hoje o nosso convite é para os responsáveis, pais, né, mãe, pai em geral,
abrir as vendas. Às vezes a gente nota que a criança interage diferente, não é comparar que cada criança, mas é o jeito dela. Pelo sim, pelo não, começa a acompanhar. A gente viu aí as dificuldades que são apresentadas na vida adulta e por que não fechar as portas da negação? A negação do transtorno, muitas vezes, é a dificuldade que vai se apresentar na vida adulta. Então, que a gente hoje começa a abrir os olhos. Tem alguma coisa diferente, não é comparando, mas nota que no desenvolvimento está diferente, busca um especialista. É melhor você ter um não é nada, faz parte de um especialista do que você ficar se enganando com medo do que vai vir, tá? Agora a gente muda de tema.